Bom, e você que gosta de participar e que quer participar do Vida Saudável, então vai ficar aqui a dica, aproveita nesse momento para salvar o nosso número do WhatsApp. É esse número que está na tela, é o 8699270783. Eu vou repetir, adoro repetir esse número, 8699270783. Aproveita e manda sua pergunta para a gente, porque a gente vai começar agora entrevistando a doutora Giordana Portela. Ela é alergologista e vai falar sobre imunidade, um assunto que eu estou super curiosa, e a gente já vai sentar aqui na nossa salinha de visita. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Seja bem-vinda aqui ao Vida Saudável. Obrigada, boa tarde. Doutora, desde quando eu pensei em fazer esse programa, eu imaginei nesse tema. Certo. Falar sobre imunidade. Eu queria que a senhora, de uma forma bem clara e bem didática, explicasse para as pessoas que estão em casa o que é imunidade, o que é o nosso sistema imunológico. Certo. Então, o nosso sistema imunológico é como se fosse um exército, né? A gente tem uma série de soldados, que seriam vários tipos de células, e nós temos comunicações entre elas, né? Então, dependendo do tipo de patógeno, vamos dizer assim, se é um vírus, se é uma bactéria, a gente vai ter diferentes respostas, né? Então, o nosso corpo, ele tem esse arsenal previamente montado e ele na hora que você tem o contato com aquele patógeno, se engatilha... O que é patógeno? Opa! Só explicar melhor. O patógeno são esses bichos, vamos dizer assim, que nos atacam, né? Pode ser vírus, pode ser bactérias, pode ser fungos, pode ser uma sorte... Agentes externos, que são que o nosso corpo vai tentar identificar. E ele vai reconhecer, a princípio, como estranhos, e eles vão ser causadores de doenças, né? Eles vão ser reconhecidos por algumas células nossas, porque nós temos células que são tipo assim, batedoras. Elas são antenas, elas ficam fiscalizando tudo o que acontece. Então, quando chega algo diferente, aí ela, chegou uma visita estranha, Exato, vou ver quem é. Vou ver quem é. Aí, depois que ela reconhece aquela visita como estranha, ela começa a mandar sinais para chamar outros colegas para ajudar. Tipo, como se fosse assim, aqui é um vírus. Gente, eu preciso da ajuda do fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Aqui é uma bactéria, eu preciso desse. Exato. Aí, essa sinalização é que promove a chegada dos colegas que vêm ajudar. Que aí pode ser linfócitos, pode ser monócitos, a gente tem neutrófilos, a gente tem uma série de células nesse arsenal. Nesse nosso exército. E quando a senhora falou em sinais, por favor, gente, a gente preparou umas cartelas, porque a gente gosta muito dessa história da cartelinha para ficar bem didático para o nosso telespectador. Certo. A gente pesquisou, né? A produção pesquisou os perfeito. Sinais e sintomas de baixa imunidade. Infecções recorrentes como amidalite ou herpes, isso seria um sinal de que nossa imunidade está baixa? Isso, é verdade. A gente tem, Neyara, 10 sinais de alerta, que a gente utiliza inclusive para pacientes que são imunodeficientes, ou seja, são aqueles pacientes que realmente têm doença de imunidade. São aquelas pessoas que nascem geneticamente predispostas a serem doentes. E existem as deficiências secundárias, por exemplo, se eu tiver um câncer, se eu usar uma quimioterapia, aquela situação, ela baixa as minhas células de defesa, algumas, e aí cada um desses estímulos baixa um determinado grupo de células. Ok, a gente tem várias cartelas, eu queria que a gente desse uma olhada nessa sequência, e aí depois a gente pode falar, porque eu imaginei que essa sequência, eu queria até que a senhora dissesse, se é uma sequência para quem não tem problemas, por exemplo, com câncer ou com outras doenças, esses são sinais que podem acontecer em qualquer pessoa, deve ser um sinal de alerta, então vamos lá para as cartelas, por favor, pode passar todas as cartelas. Olha só, a gente falou da história da amidalite e herpes, não é isso? Que às vezes a pessoa tem herpes, quando ela aflora na boca já é um sinal que a imunidade está baixa. Exato, pode ser também relacionado com a imunidade relacionada aos vírus, principalmente, né? Que aí o paciente cai e aí tem a crise aguda de herpes, etc. Olha lá, vamos lá, diarreia por mais de 2 semanas, segue a cartela. Exato. Doenças simples, mas que demoram a passar ou que agravam facilmente, como gripe. Exato. Vamos citar. Também são. Febre frequente, calafrios. Esse é um sinal de alerta, um sintoma? Se for uma febre persistente, não é qualquer febre que a gente vai pensar, né? Precisa ser um quadro mais persistente, mais difícil de tratar. Quantos dias de febre, por exemplo? Pelo menos uns 15 dias, para a gente pensar em alguma coisa mais importante, né? Teria que ser uma febre persistente, como a gente chama. De quanto? De 30, mais que 14 dias, pelo menos, de febre. De 38 graus? Sim. Acima de 37? Exato. Então, vamos lá, segue, tem mais cartelinha, gente. Cansaço excessivo, segue. Náuseas e vômitos, segue.
manchas vermelhas ou brancas na pele. Esses são os sinais e sintomas que a gente pesquisou num site, né? Que a gente tem alguns sites que a gente pesquisa, que a gente confia, são sites conhecidos, reconhecidos nacionalmente. A senhora concorda que esses são os sinais e sintomas de que liga o sinal de alerta que a sua imunidade pode estar baixa? Exato, sim. A única coisa que eu vou pontuar para vocês é a questão do tempo desse sinal. Certo. Por exemplo, não vai ser qualquer diarreia que a gente vai levar em consideração para ser considerada uma diarreia que possa pensar num sinal de alerta para uma imunidade baixa. Precisa que essa diarreia tenha algumas características. Ela tem que durar mais que 14 dias, ou pelo menos ser uma diarreia crônica por mais de 30 dias. A mesma coisa vai ser para a febre, uma febre mais persistente, pelo menos uma medida de 38 graus, 38,5, pelo menos uma vez ao dia, e aí essa febre aparentemente sem sinais, sem outras coisas para se levar em consideração. A mesma coisa para náuseas e vômitos, precisa que seja persistente, difícil de tratar. Algumas características sempre nesse sentido, de infecções mais difíceis, infecções comuns que vão para um caminho que normalmente não se vai. Você sabe uma dúvida que me teve? Afta. Diga. Quando a pessoa tem muita afta na boca, isso significa que ela está com baixa imunidade ou não? Pode ser que sim. Existe um tipo de deficiência que é a mais comum de todas, que é da IgA, que é um anticorpo nosso de proteção. Quando a IgA cai bastante, um dos sintomas que acontece é a afta de repetição. Queda de cabelo, por exemplo? Exato, mas aí você tem que pensar, como eu lhe falei, não é qualquer afta, né? Ou seja, não vai ser qualquer afta. É você perceber que aquele quadro é persistente, que aquele quadro não melhora. Aí vale a pena fazer uma averiguação. Queda de cabelo também pode. Excessiva, né? Ela não está naqueles 10 sinais de alerta que eu lhe falei, mas aí você tem que levar em consideração o conjunto que o paciente está passando, né? Bom, a gente vem falando em imunidade muito nesse período de pandemia, né? Sim. A gente fica falando, a nossa imunidade precisa estar alta para que a Covid chegue e ela não deixe o nosso corpo, não deixe a gente tão fraca, ela não chegue tão forte. É isso mesmo, doutora? É verdade. A questão da Covid é que é uma doença nova. Então, nós não conhecemos exatamente o que ela vai gostar mais naquela pessoa. Vou lhe dar um exemplo. Tipo assim, o HIV. A gente já sabe que o HIV, ele ataca os linfócitos T, né? Que é um tipo específico de célula relacionada à nossa imunidade. Então, a Covid, essa é a grande questão. O que ela realmente quer? O que ela realmente vai atacar? Quais são os fatores de risco que vão levar o paciente a ter infecções mais graves, né? O desfecho mais grave. Então, precisa ter esse conhecimento maior, mais claro, para a gente entender esses fatores. Esse é o grande problema. Esse é o grande desafio, né? É o grande desafio. A gente já sabe que ela liga com alguns pontos, algumas coisas a gente já sabe, mas ter a clareza do processo, nós ainda não temos, infelizmente. Bom, doutora Jordana, eu espero que a senhora esteja gostando da nossa salinha de visita. Vamos pedir para a senhora continuar aqui, que a gente vai para um intervalo e a gente volta depois para conversar mais. Combinado? Obrigada.